bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falarmos sobre a justiça, sobre como comunica a justiça connosco, o que nos diz e o que dela percebemos. Como sempre, deixo-vos um convite, um apelo, um pedido de ajuda para alargar esta comunidade dos que gostam destas coisas da comunicação. Como é muito simples e é gratuito. Basta visitar a página perguntasimples.com. Lá podem subscrever facilmente através de e-mail ou de uma das aplicações que permitem com facilidade ouvir podcasts no telemóvel, no computador ou no carro. É simples e gratuito. Além disso, aposto que tenho um par de amigos que poderiam eventualmente gostar de alguma destas conversas que mantenho com gente muito interessante. Pois é, façam então de embaixadores deste podcast de Pergunta Simples e mandem uma mensagem a essas pessoas. Eu fico muito grato e esta comunidade mais rica. Quem entende uma sentença de um tribunal? Sim, calma, sim. Eu já aprendi que se chama acórdão. Habitualmente chama-se acórdão, porque normalmente há mais do que um juiz. Mas isto é um podcast sobre comunicação e a mim interessa-me particularmente como é que se comunica. Neste caso, como comunica o sistema judicial com os cidadãos. E por isso falo das longas, palavrosas, complexas e cheias de referências cruzadas e encriptadas decisões judiciais. Pelo menos eu sinto dificuldade em compreender tudo o que lá está escrito. Sendo que o tribunal é aquele sítio mágico onde os cidadãos vão reclamar que se garantam os seus direitos à luz da lei. Mas não posso deixar de partilhar a minha própria experiência, a minha experiência pessoal, como testemunha num par de processos. Senti-me sempre pequenino, quase intimidado e profundamente desconfortável. Nem sei bem porquê. Seria a mise-en-scène? Seria o peso do formalismo do tribunal, da linguagem, das vestes, da luz, dos juízes que ocupam 2 degraus acima de nós, do Ministério Público e advogados que estão 1 degrau acima e nós cá em baixo a muitos metros de distância de quem decide. Isto também é comunicação. E quis discutir o tema com Conceição Gomes, do Observatório da Justiça. Será que a nossa justiça é justa connosco, cidadãos? Em todos os sentidos da palavra justiça. Essa é uma pergunta, enfim, que não pode ter uma resposta de sim ou não, não é? Certamente que há justiça que não é justa e há justiça que é justa, portanto não é possível de sim ou não se olharmos de facto para os casos em concreto. Se olharmos de facto para a política de justiça, para a justiça no seu desempenho, na sua globalidade, também não é uma pergunta de sim ou não, quer dizer, há realmente situações, tribunais, há ações dos atores que realmente, enfim, não são justas, se quisermos, do ponto de vista do respeito pelos direitos, numa perspectiva global dos cidadãos, e estou aqui a falar dos direitos de acesso à justiça em tempo razoável, estou a falar dos direitos, o acesso aqui, numa perspectiva geral, que inclui, por exemplo, o tratamento digno nos tribunais, naturalmente a uma qualidade e a uma eficiência nas decisões, e portanto há aqui zonas onde temos ainda um longo caminho a percorrer. Há outros casos onde de facto as coisas não são assim tão graves, portanto, mas acima de tudo o que é um bocado avulso, um bocado casuístico, quer dizer, quando nós estamos a dizer de facto que há situações onde talvez a situação realmente, os casos não sejam assim ou tão graves, é porque não há ainda um padrão de qualidade que nós possamos, enfim, dizer que realmente do ponto de vista de padrão, em geral, é tendencialmente justa neste sentido, não é no sentido da decisão em si mesma, estou a dizer no sentido, de facto, de um tratamento de cidadania, neste sentido, realmente nos tribunais. O que quer dizer que para nós, enquanto cidadãos, aqui o que está em causa aqui é a previsibilidade. É nós, quando precisamos do sistema de saúde, pode tudo correr bem e as coisas funcionarem dentro dos prazos e respondendo às nossas necessidades, mas há casos pontuais onde as coisas não funcionam
opinião, isto em termos de comunicação, quer institucional por parte dos tribunais, quer para nós enquanto cidadãos, é uma coisa que nos levanta dúvidas. Lá está. Afinal, isto funciona, não funciona? Comparado com outros sistemas, estou a pensar, por exemplo, no sistema da saúde ou da educação, onde os portugueses são muito exigentes e muito vocais quando as coisas não correm tão bem. Na justiça, aparentemente os cidadãos, nós, somos um bocadinho menos exigentes, menos vocais, ou não percebemos muito bem o que é que está a acontecer e, portanto, mantemos-nos um bocadinho afastados? Sim, por um lado, de facto, o sistema de justiça é realmente, do ponto de vista, digamos assim, cultural, talvez mais distante do que a saúde na sua compreensão, quer dizer, ainda é algo labiríntico na sua linguagem, na sua estrutura. Temos, talvez a maioria dos cidadãos tenha alguma dificuldade em perceber qual é o papel do Ministério Público, enfim, o juiz talvez e o advogado se compreenda, mas de facto outros atores, há aqui mais alguma dificuldade, embora penso que essa distância de compreensão se tenha vindo a esbater. Coisa diferente é o conhecimento dos direitos, quer dizer, acho que as pessoas de facto compreendem e têm um bom conhecimento dos seus direitos em geral, o problema é depois do seu exercício. Há uma grande diferença entre eu saber que tenho um direito e eu depois ser capaz, ter a capacidade de o exercer, quer dizer, esta mobilização dos direitos é outra coisa e é diferente. Agora, é preciso também termos em conta que a saúde, a educação, são setores pelos quais, enfim, quase 100% dos cidadãos alguma vez contactaram e passaram, não é? A justiça é diferente. Os inquéritos que têm sido realizados mostram que apenas à volta de 25%, 25% a 30% dos cidadãos portugueses alguma vez tiveram contacto com o sistema de justiça, seja na sua qualidade de partes, testemunhas, quer dizer, ainda é vulgar nós ouvirmos pessoas, enfim, já com alguma idade dizerem eu nunca vi um advogado, eu nunca entrei num tribunal e, portanto, dizerem isso com algum orgulho quando o vão fazer até se sentem-se um bocadinho, enfim, diminuídos na sua condição de cidadania, porque de alguma maneira agora têm que entrar em contacto com o sistema de justiça. Realmente isso tem a ver, de facto, com esta ideia de que a justiça é alguma coisa de punição, quer dizer, enquanto e não na perspectiva de algo para defesa dos direitos das pessoas, quer dizer, da mobilização a meu favor dos direitos. Portanto, é um pouco esta carga que se eu tenho que ir à justiça, alguma coisa está errada comigo, porque, enfim, eu não fui capaz de resolver os meus conflitos, os meus problemas, ou o que quer que seja, fora dos tribunais, portanto, numa perspectiva negativa, não é? E, portanto, eu penso que tem a ver com isso, que realmente com esta ideia, por um lado. Por outro lado, e isso é que eu penso que é realmente grave, esta ideia de que está a fazer algum caminho, de que a justiça é tão lenta, está-se a tornar inacessível que não vale a pena, não é? E isso não valer a pena quando estamos a falar de facto de direitos, isso é grave, não é? Li num artigo que publicou no Jornal Público que eu gosto do título, que é "Não podemos resolver os problemas da justiça limitando o acesso aos tribunais". A limitação é o quê? É o tempo? É a complexidade? É o custo? De que é que estamos a falar? De que é que estava a falar? Mas é tudo isso, não é? Mas sobretudo os tribunais, ao mesmo tempo que a justiça se tornou socialmente mais próxima, no sentido do seu entendimento mais próximo, porque realmente hoje na comunicação social, vulgarmente, enfim, quase todos os dias, ou se não mesmo todos os dias, nós ouvimos falar da justiça, portanto casos da justiça, quer dizer, dos tribunais, o que não era assim há 20 anos atrás, quer dizer, isso tem a ver realmente com a privatização da comunicação social, enfim, como sabe melhor do que eu, e portanto a justiça tornou-se, digamos assim, apetecível do ponto de vista mediático, não é? Da comunicação social. E, portanto, hoje isso tornou-se mais próximo. Ao mesmo tempo que isso foi assim, os tribunais, de facto a justiça em geral, mas mais os tribunais, porque realmente a justiça também não se faz só nos tribunais judiciais, também se faz nos julgados de paz, também se faz noutras instâncias, mas os tribunais tornaram-se mais distantes. Geograficamente mais distantes, a reforma do mapa judiciário veio de facto trazer para algumas zonas de baixa densidade, regiões do país, tribunais mais longe, portanto órgãos de justiça mais longe, e aqui também
há aqui uma perda desta ideia, portanto, enfim, desta função simbólica também do Estado e dos tribunais. De facto, as aquela ideia de que o tribunal estava ali junto da Praça Central, ao pé da Câmara Municipal, e que subitamente desapareceu, vai para o distrito. Exatamente, um simbolismo nesse sentido, mas, portanto, tornou-se geograficamente mais distante e, de facto, nos territórios de baixa densidade, sobretudo naquela região, Viseu, portanto, Trás-os-Montes, Guarda, foi mesmo um problema, de facto, sério, não é? Quando nós colocamos tribunais de família, enfim, a quase 100 km em zonas onde, de facto, os acessos são maus e não há transportes públicos, portanto, de facto, não tinham, as pessoas tinham dificuldade. Mas também não se investiu nesta proximidade social, no sentido de os tribunais se tornarem espaços de cidadania no atendimento das pessoas, na forma como os tribunais comunicam com os cidadãos, na linguagem, de facto, que continua a ser indecifrável. Mesmo para juristas, se muitas das notificações que a pessoa recebe remete para o artigo do decreto-lei, enfim, e que depois desse decreto-lei vai para outro decreto-lei. E, portanto, eu acho que, quer dizer, a justiça assume-se como algo que, de facto, precisa de ser distante, recatado, para que ela seja, digamos assim, respeitada, não é? Isso, de facto, é uma carga cultural, sociológica de há muitos anos, e que não foi ultrapassada. Portanto, o 25 de Abril trouxe aqui inovações em muitas áreas, mas de facto a justiça, nesse ponto, não compreendeu ainda que a sua força tem a ver, de facto, com esta legitimidade social, e a legitimidade social não é uma legitimidade formal, é uma legitimidade, de facto, de os cidadãos, digamos assim, sentirem-se, portanto, refletidos na sua justiça, não é? E, portanto, depois há outra componente, outro fator de natureza económica, e esse sim, que de facto as políticas públicas facilmente, enfim, mas realmente, porque, digamos assim, as transformações culturais levam mais tempo, não é? Mas estas podem ser comedidas, e isso é realmente grave, não é? Hoje, de facto, o acesso aos tribunais do ponto de vista económico, porque as custas judiciais encareceram, uma regra que foi, entretanto, implementada já há uns anos, e que, enfim, tem a sua razão de ser, de que, de facto, a parte vencida é que, de alguma maneira, paga mais, paga as custas, digamos, do processo, que no final do processo pode representar vários milhares de euros, não é? Portanto, as custas judiciais são mais elevadas, os encargos em si mesmo, com advogados, com deslocações, com peritos, com testemunhas, de facto, são elevados. E, portanto, hoje, uma grande maioria, de facto, dos cidadãos portugueses, se quiser, enfim, propor uma ação em tribunal para a defesa de um seu direito, tem que realmente fazer contas e pensar se tem condições económicas para o fazer. Porque, de facto, o aumento das custas judiciárias, com restrições do apoio judiciário, porque depois as regras de acesso ao apoio judiciário, quer na modalidade de não pagamento de custas, quer de nomeação de advogado, são muito restritas, portanto só mesmo quem, enfim, quase for indigente é que tem acesso, portanto tornou de facto este acesso aos tribunais por parte dos cidadãos economicamente muito, muito difícil. O que quer dizer que podemos ter aqui uma justiça para ricos e para pobres, porque alguém da classe média, se tiver um processo judicial que acha que quer fazer valer um seu direito, mas cujo risco no fundo se não ganhar tem que pagar milhares de euros, provavelmente aquilo que vai fazer é evitar o tribunal exatamente para evitar esse risco. Não, quer dizer, independentemente, mesmo que se ganhar e se tiver mesmo muito direito, a mobilização em si mesma é cara, não é? Porque as pessoas têm que ir pagando, não é? Cara é o quê? O que é que pode custar num processo, enfim, num processo normal em tribunal, fora as custas com os advogados? O tribunal, ele próprio, pode custar quanto? Olha, eu não tenho aqui as contas para lhe fazer, mas por exemplo, numa ação, porque depois, pronto, isto também tem valor da ação, não é? Portanto, há regras que um determinado, por exemplo, uma ação sobre ou que tenha o objeto seja a disputa sobre um bem imobiliário, não é? Portanto, isso tem a ver com o valor do bem em si mesmo. Mas não há uma calculadora, ou existe uma calculadora, se eu quiser fazer umas contas ou não. Ou nós vamos ao tribunal e depois logo se vê.
Não, mas isso é outra dificuldade, porque não há uma clareza ainda muito, mas sim, há regras, portanto é possível fazer essa previsão, não é? Mas numa ação, enfim, acima de 50 mil euros, ou portanto logo à partida tem que se pagar logo umas centenas de euros de custas, acho que são 800 e tal, não tenho bem a certeza, mas portanto logo no início, não é? E depois por aí fora, mas por exemplo, se tiver peritos para avaliarem o imóvel, é mais os encargos, portanto facilmente se atingem os vários milhares de euros, facilmente, não é? Mas isso é outra dificuldade. Portanto, há regras, mas há boa maneira portuguesa, como nós de facto fazemos alterações sobre alterações sobre alterações, não é? Qualquer código, qualquer legislação rapidamente fica com várias alterações. Portanto, às vezes isto torna-se um bocadinho labiríntico, não é? Que é preciso andar à procura de facto do que é que foi alterado. Portanto, não há uma clareza, digamos assim, imediata, embora haja de facto regras e haja uma tabela, mas é preciso aqui algum esforço não é intuitivo para o cidadão, não é, no geral, não é? Quando um cidadão recebe uma carta registada do tribunal, venha cá como testemunha, a minha primeira sensação quando fui ao tribunal, lá está como testemunha, portanto, não tendo feito nada de errado na minha ótica, de facto assim aconteceu. Aquilo é um exercício intimidante mesmo para alguém que está, enfim, à vontade no espaço público. Está lá o juiz lá em cima, está o Ministério Público, há uma mise-en-scène ali que não é propriamente muito acolhedora para um cidadão que vai ajudar a fazer justiça. Imagina todos os outros, incluindo aquele que está acusado naquele processo. Não é friendly de todo, não é? Eu tenho de facto, não é um espaço amigável para o cidadão. Já há uns anos muito largos, enfim, há mais de 10 anos seguramente, porque estes 2 anos da pandemia levaram-nos também a uma ideia geral. De facto, parece que se apagou entre nós e portanto, esquecemos às vezes de somar estes 2 anos. Mas já há uns anos largos, nós, por trabalho, portanto, por alguns trabalhos de investigação, temos alguma relação próxima com a Universidade de Utrecht, na Holanda, e eu estava lá nessa altura e havia, digamos assim, a abertura do ano judicial, enfim, algo equivalente à nossa abertura do ano judicial lá naqueles tribunais. E havia uma cerimónia e eu estava com colegas e fui convidada também para isso. E visitei o tribunal e depois já também o fiz no âmbito de um projeto de investigação que estávamos a desenvolver. E alguns tribunais. E aquilo que de facto me chamou mais a atenção eram os espaços acolhedores para receber os cidadãos. Desde sofás, desde cadeiras, desde, enfim, os espaços para as pessoas colocarem os seus casacos. Porque, aqui esperamos no corredor do tribunal à espera que nos chamem. Frio, de facto, com plantas, e isso vi-se em vários tribunais, porque realmente é impensável as pessoas ficarem ali de pé e terem esses espaços. De facto, nós não nos preocupámos com isso. Eu lembro-me quando visitei o Palácio de Sintra há uns anos já largos, logo depois da sua construção, aquilo era impressionante, porque tínhamos corredores, espaços enormes, halls enormes, quase sem cadeiras, sem bancos para as pessoas se sentarem. Portanto, não há essa preocupação desde logo isso. E agora imagine se é assim para as pessoas em geral, ou os adultos, agora imagino que é assim também para as crianças, quando as crianças são ouvidas, para vítimas de violência doméstica, para pessoas de facto em situações de especial vulnerabilidade que realmente não sentem acolhimento do espaço em si mesmo, e por exemplo no caso das vítimas, no caso das crianças, no caso das pessoas com especial vulnerabilidade, mesmo na sua forma de enquanto são ouvidas. Ainda temos casos em que as vítimas são ouvidas pelo funcionário num espaço comum em que tem que falar muito baixinho para que alguém ao lado não ouça, numa secretária, e portanto isto é absolutamente inadmissível, mas não há uma sensibilidade, isso eu não vejo, em geral, de facto, para corrigir este tipo de situações, porque elas em si mesma não, quer dizer, não me parece que se exigisse assim um custo financeiro tão elevado, até porque gastamos dinheiro noutras funcionalidades que, enfim, que são discutíveis, como por exemplo esta criação em geral em todos os tribunais de uns sistemas de senhas e de balcões e, enfim, muito tecnológicos, que em alguns tribunais com muito movimento
certamente farão sentido, outros, enfim, pronto, é sempre bom, mas quer dizer, mas é tudo quando os recursos são finitos, há prioridades, não é? E portanto, se calhar era muito mais interessante, muito melhor, se nós tivéssemos ali um espaço de acolhimento, salas reservadas para ouvir as pessoas, e portanto, pronto, desde logo começa com os espaços, não é? Portanto, mas depois a própria atitude, quer dizer, há de facto a ideia de que realmente o tribunal é isso, tem que ser distante, as pessoas têm que ter aqui muito formalismo, de facto tem que se dirigir às pessoas de uma maneira muito formal, muito distante, tudo enfim, fazia sentido isso, de facto, no século passado. Hoje em dia, nesse campo, temos de facto muito que trabalhar e que fazer. Agora, a minha grande preocupação é que eu não vejo esta autorreflexão dentro do sistema, quer dizer, o sistema ainda não percebeu, o sistema judicial. Quem é o sistema? Estamos a falar de quem? O sistema judicial, os atores, de facto, os principais atores do sistema judicial, aqueles que têm competências de gestão, os Conselhos Superiores das Magistraturas, naturalmente, a Procuradoria-Geral da República, os órgãos de gestão das comarcas que entretanto, porque realmente demos alguns passos do ponto de vista organizacional, mas depois falta esta autorreflexão. E eu acho que o que realmente de alguma maneira aqui precisamos é esta abertura, esta abertura para a compreensão de que de facto isto são fatores relevantes para a própria lá está, a legitimação social do próprio sistema de justiça, quer dizer, se eu for ao tribunal e ele for um espaço friendly para mim, não é? Um espaço amigável, onde eu realmente não me sinto intimidada, eu tenho uma percepção, fica uma percepção diferente. Agora, se tudo, de facto, desde o não respeito pelos meus horários, quer dizer, enfim, eu acho que aí nesse campo já se fez aqui algum caminho, não é? Porque antes, por exemplo, convocava-se todas as pessoas para aquelas 9 horas da manhã. E lá estávamos todos às 9 da manhã e metade de nós éramos dispensados. Portanto, e aquilo era mais complicado. Exatamente. E acho que já se está a fazer algum caminho. E, portanto, eu acredito mas ainda temos imenso caminho a fazer. Há uma das coisas que mais me fascina, o que eu menos compreendo e que gostava de obter a sua opinião, que é as sentenças, os acórdãos dos tribunais são muito longos, são muito complexos e difíceis de decifrar. Tem que ser mesmo assim. Eles têm mesmo que ter aquele peso, aquela complexidade e tantas palavras para tomar uma boa decisão. Olha, sim, não. Vou-lhe explicar porque não deve ser assim, não tem que ser assim, mas eu percebo que os juízes façam isso. Porquê? Porque depois os magistrados são inspecionados. É um mecanismo de defesa? Eu penso que é um mecanismo de alguma maneira porque temos que compreender que eles são inspecionados, portanto eles na sua ação, digamos assim, no desempenho da sua função e sobretudo nas decisões, porque depois a socialização dos magistrados, do ponto de vista até do seu pessoal, mas também profissional, ela faz-se dentro, digamos, é um espaço, portanto, internamente, quer dizer, não há, no seu processo de formação, praticamente não há influências exteriores, não é? Portanto no fundo, aquelas sentenças ou acórdãos são feitas para tomar uma decisão, mas de facto para serem avaliados inter pares, dentro da tribo. É assim que eles aprenderam, ponto número 1, portanto foi a sua formação, portanto aqui temos que ir à parte, à formação, portanto a formação no SES é uma formação, foi assim, quer na componente de escola, quer depois com os seus formadores, portanto tem aqui, realmente são centrais na forma como os magistrados vão depois desempenhar posteriormente as suas funções, portanto por isso é que há muito tempo nós defendemos que é preciso de facto aqui uma revolução forte neste sentido na formação. Nós temos a mesma estrutura, a mesma organização, a mesma cultura formacional desde a criação do SES em 79, portanto já passaram estes anos todos, várias décadas, o mundo mudou, há imensas transformações, mas de facto a formação dos mestrados não incorpora na sua organização, na sua estrutura essas transformações, portanto é assim que eles aprenderam. E depois
as inspeções provavelmente é isto que avaliam, não é? E, portanto, eu percebo do ponto de vista dos magistrados, portanto, eles realmente vão fazer esta fundamentação e depois o copy-paste das tecnologias veio ajudar a essa, portanto, é muito fácil. Portanto, os advogados, os cidadãos não, porque não, mas o que é que fazem? Passam aquelas folhas todas, portanto, aquilo ninguém liga e depois vão lá para a parte tiram final, a palha do discurso e vão à substância daquilo que é importante. O dispositivo, não é, que é a parte final, em que de facto percebem realmente a parte final. Evidentemente que isso deve ser alterado, embora eu não me pareça que isso ocupe muito tempo aos magistrados, porque, enfim, aquelas fundamentações, muito daquelas fundamentações do ponto de vista teórico já estão pré-feitas. Aquilo já está aquilo assim mais ou menos. Portanto, no fundo são justificações para a decisão que o magistrado tomou. Mas do ponto de vista da inteligibilidade do cidadão, é? O cidadão houve uma decisão de um juiz e diz, ok, digam-me lá o que é que vai acontecer, esta pessoa vai ser presa ou não vai, ou vai ser multada ou não vai ser multada, porquê, qual é a boa razão para isso, ok, e depois justificar com as leis, e isso provavelmente porque depois, é se reparar, o próprio dispositivo, digamos assim, da decisão, que é a decisão em si mesma, não é, que é o que interessa, ela depois não é explicativa, não é? Não é muito explicativa. No fundo Exatamente, e portanto, isso é enfim, há vários anos que essa questão de vez em quando vem no debate, mas depois, de facto, as transformações no campo da justiça são extraordinariamente lentas, porque esta dificuldade dos atores ouvirem, digamos assim, quem está de fora, ouvirem a sociedade, ouvirem de facto outras percepções, outras leituras com base noutras disciplinas, da sociologia, da psicologia, e de facto este é um problema, mas vamos ser o problema de base da formação. Se na sua formação eles fossem, digamos assim, socializados no sentido de dar importância de facto a outras leituras, à interdisciplinaridade, à multidisciplinaridade, de facto, realmente na sua profissão eles também o fariam, mas não são, e portanto há realmente aqui um problema de base, que enfim, já lá não vou atrás às faculdades de Direito, porque também deixa muito a desejar, mas de facto depois na formação, sim, e penso que aqui é que é o grande problema. Já passamos pelo tema, é quase inevitável que todas as conversas por estes dias, por estes 2 anos, acabem por desaguar na pandemia, sendo que aqui no caso da pandemia houve obviamente um conjunto de decisões, nomeadamente as declarações dos estados de emergência e por aí fora. Nestes 2 anos nós fomos longe demais, isto é, as decisões restritivas às nossas liberdades individuais, com toda a justificação que nós conhecemos, foi longe demais ou não no impacto dos nossos direitos individuais, enfim, de circulação, de todos aqueles que foram de alguma maneira limitados para conter o vírus? Olha, eu que sou uma acérrima defensora dos direitos e de facto da não limitação dos direitos, penso que isso, enfim, eu penso que nós temos que compreender. Não há direitos absolutos, incluindo o direito à vida, de facto não há. Portanto, os direitos estão sempre, digamos, em tensão uns com os outros. E o que é preciso é realmente encontrarmos esse equilíbrio entre os direitos, de facto, dos cidadãos em geral, enfim, à liberdade de circulação e outros direitos que têm a ver, de facto, com as liberdades, mas depois com alguma restrição, em nome de também de outros direitos, nomeadamente da saúde pública, de facto do bem-estar coletivo. Não acho que não parece que tenha havido, no nosso caso, assim olhando, sem ter feito grande reflexão sobre isso, olhando em geral, não parece que tenha havido grandes desvios nessa matéria. O que é importante aqui é que haja isso em qualquer situação, que haja as instituições que devem de facto supervisionar, digamos assim, esse exercício, não é, de equilíbrios, estejam alerta e o façam, não é? Os tribunais, por exemplo, os tribunais agiram, não é? Houve de facto algumas situações, sobretudo nos Açores e em algum sítio, que claramente, enfim, foram para lá
daquilo que era razoável, certamente. E aí o Tribunal atuou e disse não, isto não pode ser feito desta maneira. Não pode ser. E, portanto, o que é importante é que, de facto, o façam e o façam rapidamente. Quer dizer, nós, por exemplo, uma pessoa que estava de alguma maneira retida num hotel, não pode ficar, eu acho que até ainda foi, se calhar, já não me recordo muito bem, mas ainda foi tempo demais. O que é preciso é agir rapidamente. Portanto, que o façam de uma maneira rápida, de facto, nessa matéria. Porque, enfim, é preciso sempre fazer esse equilíbrio, não é? Estávamos, de facto, num quadro pandémico, ainda por cima, sem saber qual era bem as características deste vírus, os seus impactos, as suas consequências. Não me parece que tenha sido, com exceção de alguns casos, não é? Estou-me a lembrar desses casos, estou-me a lembrar, de facto, daqueles confinamentos das comunidades ciganas, estou-me a lembrar, de facto, de algumas situações em que houve uma clara transgressão para lá desse limite, portanto um desequilíbrio contra os direitos, mas aí de facto o que nós temos que atuar é que ter as instâncias, nomeadamente o Ministério Público, por exemplo, não me parece que seja necessário para os próprios cidadãos se mobilizarem, o Ministério Público deve atuar, portanto o que nós devemos exigir é que as instituições que devem atuar na defesa da legalidade o façam e o façam num espaço rápido, imediato, no sentido de facto que os cidadãos sejam prejudicados. Houve casos pontuais, mas no geral não me parece que sim. Porque houve um momento em que se declarou o estado de emergência e, portanto, lá está esse controle dos vários poderes, o Presidente da República que o declarou, o Parlamento que o aceitou, o Governo que o propôs, enfim, aqui. Mas houve momentos em que, não acoberto este estado de emergência, há algumas regras mais administrativas que também foram aplicadas e aí é legítima a dúvida do cidadão perceber isto está no ponto certo ou não. E já agora a segunda pergunta, que é se neste caso, no caso de uma pandemia, a justificação social é mais do que óbvia, pode este pressuposto ser aplicado a outras situações que não tenham o mesmo grau de importância ou gravidade? Ora bem, aí é que eu queria chegar logo a seguir. É que nós, portanto, depois não fazemos uma coisa que realmente devemos fazer, que é refletir sobre o que é que aconteceu e, de facto, corrigir o que é que aconteceu. E o corrigi-lo, de facto, no quadro constitucional, no quadro de Estado de Direito e não no atropelo dos direitos. Percebe-se que num quadro de emergência e naquela circunstância, de facto, em que todos estávamos sem saber o que era este vírus, no quadro de emergência, enfim, que haja aqui algumas situações e mais, ainda assim as entidades têm que estar sempre alerta, de facto. Agora, a seguir, tem que se olhar, de facto, se nós temos quadros jurídicos robustos, se não temos, se as instituições de facto são ou não, porque lá está, de facto estávamos numa situação pandémica, mas, enfim, se for por outra razão, não é? Se tivermos de facto aqui uma situação como, por exemplo, se está de alguma maneira a viver na Hungria, em que de alguma maneira se decretam restrições porque há uma guerra na Ucrânia. Porque sim, por uma razão qualquer, isto é um bom pretexto e fazemos assim. Há uma guerra na Ucrânia e, portanto, isso é que é perigoso, não é? Muito perigoso. E, portanto, nós temos que ver a robustez do nosso quadro jurídico e, além do mais, e acima de tudo, é a robustez também das instituições que têm que proteger, que têm que o aplicar e proteger, porque é realmente uma grande falha. Quer dizer, muitas vezes nós temos de facto um quadro jurídico robustos, inclusivos, enfim, democráticos, de facto, em que com um grande, digamos assim, valor de cidadania, mas depois a sua aplicação, a sua execução, a sua proteção é de enormes falhas. Essa reflexão sobre o que é que se passou, o que é preciso mudar, o que é que não está a ser feita. Isso não está nestas circunstâncias, não está em outras, e isso é que de facto está a falhar. Mas a falha é do poder político, sem dúvida, num primeiro momento. Mas também é de nós, das organizações da sociedade civil. Que não estamos a exigir que as coisas funcionem. Não colocamos no debate e não fazemos uma pressão nesse sentido. As organizações, as universidades, as instituições académicas, como nós, de facto, temos aqui uma obrigação que também falhamos. Quer dizer, eu acho que há essa falha coletiva
em geral. Ainda não se conhecem muitos detalhes sobre a nova lei de saúde pública que vai agora, que o Presidente da República já anunciou que vai enviar para o Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva. E a primeira coisa que se me ocorreu nisto é, bom, se a lei é nova e se a está a fazer, não é suposto que a lei já saia direitinha para que o Tribunal Constitucional não levante dúvidas? Ou este é um terreno onde as fronteiras são muito ténues e o próprio Tribunal Constitucional pode ter uma interpretação mais restritiva ou mais alargada da lei? Olha, em primeiro lugar, aliás, como, enfim, gostaria, já que estamos a falar do Tribunal Constitucional, de dizer o seguinte: é de facto um tribunal, aliás, todos os tribunais, e sobretudo os tribunais superiores, e no caso do Tribunal Constitucional, porque de facto é realmente, enfim, o guardião ou aquele que nos diz, em última instância, o que é que a Constituição diz, na verdade, é isso, não é? Interpreta a Constituição e aplica. As escolhas destes juízes, não é? Deviam ter, de facto, serem de uma rigidez no que respeita ao mérito, à prova de qualquer, enfim, crítica neste sentido. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que, enfim, vem muitas vezes, como sabe, portanto, os critérios de escolha sabemos, não é? Os juízes do Tribunal são 13, 10 são escolhidos pelo Parlamento e 3 são cooptados. Portanto, os outros 10 membros vão buscar os outros 3. Pronto. Independentemente, digamos assim, da metodologia de escolha, e eu acho que o critério, isto é, o perfil destas pessoas, porque realmente as metodologias, enfim, as escolhas, portanto, há aqui, é um tribunal político, neste sentido a interpretação, porque é realmente portanto, um texto político, naturalmente, e a interpretação e as constituições têm que ser interpretadas à luz, de facto, a nossa Constituição já tem 40 e tal anos, não é? E, portanto, ela foi feita num tempo e hoje tem que ser interpretada, portanto, tem que se fazer aqui uma interpretação também à luz do nosso tempo, do nosso momento e, portanto, enfim, tudo isso nós sabemos que é assim. E é isso que estes juízes fazem. Olham para a Constituição que foi inscrita há quase 50 anos, olham para os tempos modernos e fazem uma reflexão que, por um lado, é técnica, mas, por outro lado, é política, é uma visão sobre a Constituição. Tem que ser, não é? Mas isso é assim aqui em qualquer... Portanto, e tem que ser. Portanto, as Constituições, de facto, no fundo, também têm esta vivacidade, digamos assim. Agora, estas pessoas que são escolhidas, quer, por exemplo, para os tribunais superiores, no caso do Supremo Tribunal de Justiça, mas também, e acima de tudo para o Tribunal Constitucional, tem que de facto ser de elevado mérito intelectual, enfim, profissional, na sua competência, não é? E, portanto, isso penso que sem estar aqui, é uma exigência que deve ser feita a quem escolhe, independentemente de facto da sua... Portanto, isso é muito importante, realmente, que haja aqui estas pessoas são ouvidas na Assembleia da República, não é? Neste caso, quando são ouvidas. Enfim, esse sistema da cooptação tem que haver aqui mais transparência, portanto, já algum debate foi feito agora a propósito deste último caso, mas obviamente tem que ser transparente, quer dizer, é importante que realmente os cidadãos percebam quem é que é o perfil, quem é que são estas pessoas, que critérios. Mas, de facto, os deputados têm que fazer um trabalho, de facto, de auscultação e criteriosa e de verificação criteriosa do currículo destas pessoas que estão a nomear. Portanto, tem que esta responsabilidade. No passado, já tivemos situações que os partidos propuseram de pessoas que, enfim, felizmente algumas delas realmente não passaram, e cujo currículo, quer dizer, enfim, afrontava de facto este rigor que devia ser necessário para a nomeação para o Tribunal Constitucional. Portanto, eu penso que isso é uma exigência que se deve ter depois. Portanto, sobre a lei em concreto da saúde pública, eu não tenho acompanhado, não sei exatamente qual é a questão da discussão. Agora, qualquer lei, quando sai do Parlamento, deve, enfim, por definição, ser uma lei que respeita a Constituição. Eu pensei que isso fosse tão óbvio que isso é óbvio, quer dizer, por isso é que é difícil perceber porque é que a seguir... O legislador tem que respeitar a Constituição, pois com certeza que sim, então quer dizer, qualquer lei tem que respeitar a Constituição. Evidentemente
que podem-se levantar dúvidas. Então eu posso perguntar-lhe ao contrário. Então porquê que há às vezes as leis ou a maneira como elas estão formuladas, por exemplo a questão da eutanásia, que também levou a grande discussão e a um chumbo por parte do Tribunal Constitucional, ou esta da saúde pública, porquê que às vezes as leis têm essas fronteiras que o Tribunal Constitucional olha para elas e diz não, isto não cumpre o princípio? Mas é o que eu digo, a lei, enfim, tem que estar conforme a Constituição, mas admite-se justamente porque a Constituição tem que ser hoje lida à luz, digamos assim, do presente, que haja leituras diferenciadas sobre isso. Portanto, porque a Constituição não nos diz, enfim, objetivamente, isto pode, isto não pode, não é? Quer dizer, é preciso interpretá-la, não é? Portanto, confrontar, digamos, as leis no sentido... E estas interpretações, de facto, podem ser divergentes. Isso é assim também em todo lado e não há mal nenhum nessas matérias. E é normal que o Presidente da República tenha dúvidas, porque ele é que promulga a lei. Portanto, nós, como sabe, temos alguns sistemas aqui de peso e contrapesos e de seguranças, no sentido que o Parlamento legisla, mas depois o Presidente da República tem promulgado. No fundo, isto são controlos, não é? Sucessivos para que, de facto, enfim, o processo legislativo seja o melhor possível e seja rigoroso. Mas, e pode ter dúvidas e portanto, manda para o Tribunal Constitucional. Não me parece que tudo isso é normal, é saudável do ponto de vista democrático. O que não podem pois é outra questão, quer dizer, o que não pode o Tribunal Constitucional levar não sei quantos anos, como no caso da lei dos metadados, a apreciar a constitucionalidade de uma lei. Não pode ser isto, não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz sentido nenhum. Primeiro o Tribunal Constitucional talvez não seja admissível, porque depois os juízes em geral, portanto já agora estou aqui a falar na fiscalização concreta, não é? Os tribunais em geral apreciam a constitucionalidade das normas têm que o fazer, não podem aplicar uma norma que considerem constitucional, portanto o juiz, enfim, deve-se considerar até que ponto deve haver tantos recursos para o Tribunal Constitucional, portanto isso é um debate que deve ser feito porque enfim, já há recursos depois para o Supremo e por aí fora. Agora, o que é que se passa? Quer dizer, porquê é que o Tribunal demora tanto tempo? Neste caso, a lei de metadados demorou 2 anos. Portanto, é 2 anos para conseguir avaliar. Não pode ser. Então, e o impacto disto? Eu lembro-me de ouvir em declarações públicas dizer ninguém se pode mostrar surpreendido pelo facto do Tribunal Constitucional ter chumbado esta lei dos metadados. São duas coisas diferentes. Então. No caso da lei de metadados, nós temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que desde 2014 vem interpretando, digamos, à luz da Carta dos Direitos Fundamentais e de outros, no sentido de dizer... Portanto, tínhamos um aviso. Tínhamos um aviso. As leis, digamos assim, em vigor, não era só no nosso país, mas em outros países, de facto, não estavam a respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. Ponto. E era preciso revê-las. Isso presumo que seja uma condição praticamente imediata, quase diria automática, para ir lá e mudar a lei. Era uma situação que nos devia obrigar a olhar, portanto, o legislador, o Parlamento, o Governo, e depois isto é uma lei do Parlamento também, o Parlamento não pode dizer que a culpa é só do Governo, naturalmente, e, portanto, o legislador deveria, de facto, olhar para esta lei e abrir aqui um debate e uma revisão, de facto, da lei. Já agora, em concreto, para as pessoas que nos estão a escutar, os metadados não são as nossas chamadas telefónicas ou os nossos SMS ou os nossos WhatsApps, mas são dados de geolocalização, quando fizemos uma chamada, para quem fizemos, quem é que nos ligou. E estes dados são usados depois na investigação criminal para descobrir casos que estão em investigação. Estes dados são sensíveis, apesar de tudo, apesar de não estar lá a nossa voz ou as nossas palavras, são dados sensíveis na nossa privacidade. Estamos agora em casa, ou estamos no emprego, ou estamos de viagem ao Algarve. Isto são dados sensíveis, certo? São dados sensíveis, naturalmente, e há, quer a Carta dos Direitos Fundamentais, quer a nossa Constituição, quer aqui um conjunto que os protege, não é? E que diz que estão protegidos. Portanto, nós temos que ser protegidos nas nossas comunicações, não é? Enfim, aquilo que nós comunicamos não é para cair, digamos assim, no domínio público em geral. Mas, naturalmente, que do ponto de vista... Mas nós também temos que compreender que é preciso, de facto, combater a criminalidade. Nós não queremos ter sociedades inseguras e, portanto... Então, e onde é que está a fronteira? Onde é que ficamos? Estamos, de facto, porque realmente lá está, há 30 anos atrás,
quando de facto, enfim, quando a Constituição protege aqui um conjunto de direitos, nomeadamente este, não é? Estávamos a pensar nas cartas, estávamos a pensar nos faxes, não havia metadados, quer dizer, não se pensava de facto nesta situação. Nós temos uma norma, uma disposição de um determinado momento e hoje temos outra situação. E, portanto, é preciso refletir sobre isto, não é? Olhar, e sabemos que a criminalidade organizada, e sobretudo a criminalidade económica, usa, de facto, todo o sistema de comunicação, portanto, das novas tecnologias de comunicação, muito mais até do que para lá nós conseguimos imaginar, ou pelo menos eu consegui imaginar. E, de facto, quer dizer, senão, e compreende-se que a investigação precisa disto. Portanto, o que é, de facto, fundamental é que realmente se haja aqui um equilíbrio entre qual é o problema, porque nós até agora tínhamos uma lei que dizia que estes dados eram guardados de uma maneira geral durante um ano. Depois temos que também pensar quem é que tem acesso, como é que são guardados, quem é que tem acesso. Portanto, há aqui um conjunto de exigências, de facto, de complexidade, não é? Porque realmente nós estávamos num tempo em que estas comunicações eram em papel, eram materializadas, ou eram por carta ou por fax, para passarmos num outro tempo em que não é assim. É altamente complexo, é preciso realmente enfrentá-lo, Agora, a atitude não pode ser esquecermos, olha, vamos esquecer. Isso é que não pode ser. É complexo, temos que encontrar aqui algum equilíbrio. Se calhar a investigação tem que também saber encontrar outras estratégias, porque depois também não pode descansar só. Ok, tenho os metadados e não preciso andar à procura de outra prova, porque também sabemos que é assim, muitas vezes. Portanto, o que é, acima de tudo, errado e profundamente errado é sabermos que existe esse problema e ignorámo-lo. Isso é que não pode ser. E agora quais são as consequências disto? Porque muitas investigações foram baseadas precisamente nestes metadados e agora há esta declaração de inconstitucionalidade faz com que estes processos caiam, tenham que ser revistos. O que é que pode acontecer aqui? É evidentemente que, primeiro, só por si, digamos assim, não caem. Portanto, é preciso levantar, sobretudo os que estiverem em investigação, não podem ser utilizados, ponto. Isso, de facto, não. Quer dizer, estamos agora, ainda por cima, num momento em que, enfim, temos a lei, digamos assim, que permite que esses dados, alguns desses dados sejam guardados para efeitos de proteção do consumidor. Portanto, também se tem que compreender que se eles podem ser usados para proteção do consumidor, portanto, isto é, para eu contestar uma fatura ou o que for. Quando fazemos uma compra, temos uma garantia de pelo menos 2 anos e, portanto, esses dados estão reservados. Estão reservados durante meio ano, não é? E, portanto, que possam ser usados para isso, também podem ser usados. É importante que se diga que a sua utilização é no quadro de um processo de crime, isto é, não pode, os meus dados, os seus dados, enfim. A nossa grande preocupação, a minha grande preocupação, e eu acho que dos cidadãos que ficamos alertas em geral, é como é que eles estão a ser guardados, quer dizer, que tipo de utilização. Quem é que os guarda? Para que é que os guarda? Quem é que os espreita? Como é que eles são utilizados? Porque a utilização, digamos assim, para fins de investigação, pressupõe que eu esteja a ser investigada, que haja um processo de crime que me esteja a ser aberto, não é? Se eu não tiver nenhum processo de crime, não é o Ministério Público que me vai lá andar à procura dos meus dados. Isso não é assim. Mas outras, nomeadamente empresas, se eles não estiverem bem guardados, podem ter acesso a eles, não é? Que isso também é outra podem usá-los de uma maneira que pode não ser da boa regra. Já agora, a propósito da legitimidade, e nós estamos a terminar esta nossa conversa, uma das minhas irritações prediletas tem a ver com o nosso sistema de controle de radares de velocidade. Agora estão muitos ativos na cidade de Lisboa. Gostava muito de ouvir a sua opinião num sistema que controla uma coisa em que todos acreditamos, a segurança rodoviária, e, portanto, faz todo sentido que haja um sistema de controle, mas o mesmo sistema é usado também para, enfim, plantar radares na descida a 60 km por hora, onde todos nós vamos ser apanhados por razões orçamentais e não por razões de segurança rodoviária. Gostava de ouvir a sua opinião sobre a legitimidade, no fundo, de uma ferramenta que foi criada para um uso que é obviamente necessário, que é a nossa proteção rodoviária, basta andar na estrada para ver os sustos que apanhamos, e por outro lado a de
fazer um bocadinho acima ou um bocadinho mais para usar um sistema legítimo de uma maneira que se calhar não é tão legítima. Toda a utilização abusiva, digamos assim, de qualquer sistema deve ser condenada, certamente, não é? Eu não conheço essas situações. Agora, os radares, de facto, quer dizer, lá está, mais uma vez, temos aqui esta necessidade de equilíbrio, não é? Por um lado, a necessidade, de facto, da condução não ser perigosa, e nós vivemos num país onde, de facto, de condições perigosas, e que também não pode ser resolvido este problema apenas na fase da condenação, isto é, através das pessoas cometem de facto uma ilicitude e depois são condenadas e voltam a ser condenadas e por aí fora. Portanto, nós não podemos despejar tudo, digamos, no sistema na perspectiva da condenação, até porque depois temos aqui situações, até do ponto de vista social, graves, no sentido que temos pessoas na cadeia e não são tão poucas assim, a cumprirem penas de prisão porque são condenadas depois em multa, que não podem pagar, portanto não têm condições económicas e depois vão parar à prisão por causa dessas infrações rodoviárias. Crimes menores ou pelo menos repetidos e que as pessoas depois não conseguem pagar as suas multas, acabam numa prisão verdadeira? Evidentemente, não conheço essa situação. Temos de facto muitas pessoas que são condenadas em pena de multa, mas a pena de multa que é diária, digamos assim, a pessoa é condenada em 30 dias de multa à taxa não sei o quê, e em alternativa em X dias de prisão, porque se não pagar a multa fica para a prisão, e muitas pessoas não pagam a multa e não têm como ir para a prisão. Mas isto, aliás, em estudos que nós fizemos estamos fartíssimos de chamar a atenção para isto, e de facto, isto são muitas pessoas mesmo, não é? Verdade, que não têm condições de pagar, às vezes são os próprios guardas que se cotizam, porque às vezes estamos a falar de quantias que não são assim muito elevadas e que se condoem de tal maneira daquele cidadão ou daquela cidadã, enfim, muitas vezes mulheres que chegam para cumprir uma pena de prisão de 6 meses, de curta duração, porque não pagaram as multas a que foram condenadas. E às vezes eles se cotizam e as pessoas não ficam na prisão. Portanto, isto é realmente uma realidade que existe. Sobretudo nas condições, e que acontece muito nas condições sob o efeito do álcool, as condições sem carta de condução. Há muitas situações de pessoas que até fazem feiras e outras atividades que precisam da carta de condução, mas porque não têm ou não têm a escolaridade necessária ou enfim, não são capazes de tirar a carta porque não conseguem, sobretudo o grande problema deles é no código, não é? E portanto tem que haver aqui, lá está, devia haver respostas, quer, enfim, que é de facilidade do ponto de vista das pessoas terem acesso à carta de condução com outras formas de fazerem exames orais e outro tipo de, justamente para que não caiam nisto, mas no caso do álcool, evidentemente que já as pessoas são apanhadas 1, 2, 3, se eles têm um problema de alcoolismo, naturalmente, e se não se trata o alcoolismo... Vão continuar a ser apanhados. Se nós não temos projetos para tratar o alcoolismo, vão ser continuados a ser apanhados e depois acabam por ir para a cadeia, que também não resolve problema nenhum. Portanto, e isto é um problema social, portanto, é transferir o sistema penal a um problema social. Portanto, e não podemos ir só para a condenação. Portanto, a prevenção, seja nessa matéria, seja no caso da corrupção, é fundamental, de facto, a prevenção. Portanto, nós temos realmente que compreender estes equilíbrios que é necessário fazer. A utilização abusiva deles, eu percebo como está a dizer, não é? Que é sempre, muitas vezes, mas a verdade é que a pessoa se calhar ia em excesso de velocidade. Claro. E, portanto, sim, claro, obviamente. Não me parece que eu acho que, enfim, a utilização abusiva é sempre condenável, mas a verdade é que as pessoas estão em excesso de velocidade. As fronteiras da lei são formalmente claras, mas a sua interpretação depende, e muito, das pessoas e das suas convicções e olhares distintos. Tudo depende da função social e do contexto. A justiça tem uma tarefa, por isso, difícil. Tem de decidir entre o devido e o dano, entre o direito e o dever. Mas como tantas vezes acontece em sistemas complexos, o cidadão é mais objeto do que beneficiário ou ator. Cabem poucas perguntas com muitas respostas codificadas. Nestes momentos penso sempre num livro de um escritor, o escritor Franz Kafka, e o livro chama-se O Processo. Nele, um personagem,
Joseph K., é acusado num longo e incompreensível processo por um crime não especificado. É uma boa leitura que aconselho para refletir sobre o tema da justiça e do seu relacionamento com o cidadão. Mas isso é coisa da fantasia dos livros, porque na vida real, claro que isso nunca acontece. Até para a semana.